Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E eu peguei esta figura do site do autor do livro, e é muito boa essa figura aqui. Ela vai falar sobre a geração de ateus que a gente tem nos dias de hoje, basicamente. E ele coloca aqui uma figura que é o Bafomé, basicamente, com óculos de intelectual, né, que é o que as pessoas fazem ou fingem que estão fazendo, óculos de intelectual lendo. E aqui embaixo está escrito assim: Keep learning science, kids. Continue aprendendo ciência, criançada. Oh, você tá de brincadeira. Isso aqui é perfeito. Isso aqui é perfeito. Os pais deveriam saber que exatamente isso aqui devia estar pregado na frente de cada escola. Bafomé com um óculos intelectual, Keep learning science, kids. Só uma dica do que está acontecendo, que o pessoal está fazendo, fabricando na mente da criançada, certo? Pois bem, ou seja, mantenha as crianças o quê? Aprendendo ciência. Quem está falando isso aqui, quem está indicando? Adivinha? Pois é. Bom, antes de a gente começar, pessoal, o primeiro link abaixo, estou colocando o primeiro link, é o link do canal Casamento de Verdade. Lá eu estou colocando os vídeos agora toda quarta e domingo. Agradeço a todos que se inscreveram no canal. E assim, o assunto do canal é só sobre casamento, família e filhos. É uma discussão que todo mundo fica me perguntando coisas. E eu decidi assim, olha, tem muita coisa para falar. E assim, eu já tenho muita apresentação pronta para esse canal. E eu espero assim que esse canal cresça, porque é um assunto interessante que as pessoas têm que se preparar. Muitas pessoas gostam deste canal aqui, Ciência de Verdade, porque a gente fica aqui discutindo coisas mais atuais e tudo mais. Só que, mais importante de tudo, não é saber só o que está acontecendo agora. É preparar as próximas gerações para o futuro. Porque se a gente tiver muito tempo pela frente, isso é fundamental. Então, canal lá, Casamento de Verdade, vale a pena. Pois bem, e também abaixo do link do canal, certo? Do canal novo no YouTube, que tá, todos os vídeos estão livres para todo mundo, tem este curso aqui, o link desse curso que é Aprenda a Criar Cursos Online, que é um curso pago. Esse curso aqui tem mais de 8 horas de duração, o link é um desconto, um cupom de desconto para o pessoal aqui do canal, e é um curso assim que vale a pena. Ele é voltado a quem quer ter uma renda extra especificamente. Não tem nenhuma promessa aqui de ficar milionário, multibilionário, nem nada. É simplesmente aprender a colocar um curso online, fazer as coisas para um curso online, voltado para um curso online. Ou seja, você pega um professor de hoje em dia que está acostumado a dar uma aula numa sala de aula, e aí, espera um pouquinho, quando vai fazer um curso online não dá certo. Por quê? Porque não está estruturando direito para um curso online e tudo mais. Isso está neste curso aqui. Quem quiser fazer este curso e outros do canal, esse curso é um pouco mais caro. Então assim, tem a opção da área de membros, eu coloquei esse curso na área de membros. Na área de membros do canal você consegue acessar todos os cursos do canal, com um custo de $7 por mês. Todo mês tem um curso novo. Só que assim, para quem for entrar só por causa desse curso aqui, pelo menos fica um pouco mais de tempo, não fica só um mês, tá? Porque tipo assim, esse curso é bem caro e ele tá aqui na área de membros, acessível para todo mundo. A área de membros, a ideia é essa, todo mês tem um curso novo e é para estar acessível para as pessoas, certo? Custa $7. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cursos, mês que vem já vai ter 18, ainda está custando $7, certo? Logo vou estar fechando a área de membros quando tiver muitos cursos aqui, porque senão vai ficar demais também. Muitas pessoas já estão lá na área de membros desde o início incentivando, então eu vou só deixar o link dos cursos em breve, mais para frente, talvez daqui a alguns meses. Mas por enquanto ainda está aberto e quem tiver lá dentro vai ficar lá dentro, certo? Eu só vou fechar para inscrição nova mais para frente, daqui uns 2, 3 meses, quando assim eu ver que estabilizou, ninguém mais quer entrar, eu vou fechar a área de membros, quem tiver lá dentro fica, certo? Depois todo mês vai ter o curso, só que sai um pouco mais caro. Pois bem, dito isso, vamos lá. Vamos para a parte do livro. E não se esqueça de inscrever lá no canal Casamento de Verdade, certo? Primeiro link. Bom, a geração de ateus. 2 Timóteos capítulo 3, versículos de 1 a 7. Mas anote isto, haverá tempos terríveis nos últimos dias. As pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, presunçosas, orgulhosas, abusivas, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, sem amor, implacáveis, caluniosas, sem autocontrole, brutais, não amantes do bem, traiçoeiros, precipitado, presunçoso, amantes dos prazeres em vez de amantes de Yahweh, tendo aparência de piedade. Olha isso que interessante, aparência de piedade, mas negando o seu poder.
não tem nada a ver então com eles. Não tem nada. Eles são do tipo que se insinuam para entrar em casa e ganham controle sobre mulheres de temperamento fraco, que são carregadas de pecados e são dominadas por todos os tipos de desejos malignos, sempre aprendendo, mas nunca sendo capaz de reconhecer a verdade. Só um ponto aqui, vamos colocar um primeiro ponto. Essa questão aqui, ó, eles são do tipo que se insinuam para entrar na casa e ganham controle sobre mulheres de temperamento fraco. Veja o vídeo do domingo lá no canal Casamento de Verdade. A gente vai falar sobre o Warmongers, ok? Presta atenção. E olha só essa parte. Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. As pessoas estão fazendo o que sempre na internet, etc. Estão aprendendo. Mas nunca sendo capazes de reconhecer a verdade. Uau! Observe as semelhanças entre os sinais em 2 Timóteo e os pecados da era de Noé. Ambos descrevem assustadoramente um povo rebelde, independente e mau. Isso é pertinente para os dias de hoje? Será que é pertinente? Você vê assim, muitas pessoas falam assim: eu sou uma pessoa independente. Independente? Sei. Totalmente independente. Não é dependente de Bíblia, não é dependente de nada. Sei. Tô todo mundo independente agora. Cada um é um centro de conhecimento pleno e não tem relação com mais ninguém, etc. tal. Não preciso de mais ninguém. O que eu ouço por aí? As pessoas colocam comentários tipo assim: eu sou uma mulher independente, não preciso mais de homem. Parabéns! Tá vendo? Olha só. Somos nós de fato a geração amaldiçoada e sem Elohim, sem o Criador? Sem dúvida somos nós, ele diz. Especialmente se considerarmos a prioridade equivocada colocada sobre o indivíduo. Tudo no foco no indivíduo, certo? Tudo está vazio do traço justo, como honrar e conquistar respeito pelos outros. Estamos mais preocupados com nossa própria beleza externa do que com a nossa beleza interna. Basta olhar para as dietas, os programas de exercícios, cirurgias cosméticas, cirurgias plásticas, coloração de cabelo, tatuagens, piercings, roupas da indústria da moda, tudo em busca da beleza, de gente bonita, etc. tal. Não é isso que a gente está vendo hoje? As crianças são apanhadas em um vazio de pressão de grupo e na busca de bens materiais. Criamos uma geração de autoamantes que só aumentará em sua vulgaridade. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo continua descrevendo essa geração como amantes do dinheiro. Você já leu sobre uma geração tão preocupada com dinheiro e materialismo como esta? Somos uma geração que vive para o agora e para os bons tempos que o nosso dinheiro pode comprar. A riqueza é a medida e a classificação da classe no mundo de hoje. Já houve uma geração mais consumidora do que esta? Tem o iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10.002, 10.003. O que é isso? Não é? As pessoas gostam dessas coisas. O próximo conjunto de adjetivos é mais uma vez preciso para essa geração de ateus. Somos descritos como, abre aspas, orgulhosos, abusivos, desobedientes aos nossos pais e ingratos. Essa geração, a gente está falando dessa geração de ateus. Temos tanto orgulho e a arrogância dessas realizações. Nós somos iludidos acreditando que somos melhores do que os nossos ancestrais, nossos antepassados. Não é isso que as pessoas falam? A maioria então dessas pessoas consideram que os pais são desatualizados e obsoletos no mundo moderno da tecnologia. Nós somos iludidos acreditando que somos superiores. Somos mais tolerantes. Nossa, agora é mais tolerante as pessoas. Menos violentos, super menos violentos. Mais inteligentes. Nossa, um mais inteligente que o outro. A gente fica impressionado. A gente olha as crianças saindo da escola hoje indo para a faculdade ou saindo da faculdade. Você olha assim e fala, nossa, como é inteligente. Nossa, consegue até usar o papel higiênico. Nada mais do que isso, não muito a mais. O cara até suja a mão usando papel higiênico, mas super inteligente. Nossa, impressionante. Sabe até fazer miojo. Uau, aprendeu até ler. O cara tem faculdade e já sabe fazer miojo, já sabe ler. Que coisa. E ainda mais civilizado, super civilizado. Afinal de contas, antigamente não tinha micro-ondas para fazer miojo, não é isso? Super civilizado. Em breve, nossos filhos nos considerarão obsoletos diante das mudanças tecnológicas e nos descartarão com facilidade, sem emoção, exatamente como lhes ensinamos. Ele está falando nós aqui, eu vou colocar uma vírgula, tá? Não inclui eu, cara pálida, mas
as pessoas todas ensinaram isso para os filhos e elas vão ser tratadas dessa forma. Em breve, nos tornaremos um fardo para a nossa progenie tecnologicamente iluminada. Só as crianças super iluminadas. Vai vendo. Abre aspas. Sem amor, implacável, calunioso, sem autocontrole, brutal, não amantes do bem, traiçoeiro, precipitado, vaidoso e amantes do prazer, são o próximo conjunto de descrições para esta geração iluminada, certo? Mais uma vez, acho que todos eles acertaram em cheio, ou seja, Paulo realmente acertou em cheio no negócio. Não temos amor verdadeiro e coletivo, estamos apenas preocupados conosco. Já existiu uma sociedade mais caluniosa, sem moderação ou sem consideração pelo próximo, consideração pelo que se diz uns dos outros? A difamação caluniosa dos outros é agora o padrão. A gente vê isso em capa de revista. Os caras falando mentira em capa de revista. A difamação caluniosa dos outros é agora o padrão pelo qual nos elevamos por meio da desvalorização dos outros. Na verdade, não temos autocontrole, não queremos ser limitados em nenhum aspecto ou negar nada. O prazer é nossa única busca, segundo ele está colocando aqui, que é a visão geral das pessoas. Eu sei que não é da maioria daqui, então as pessoas se sentem um pouco incomodadas. Quando coloca assim, somos precipitados, a gente está falando dessa geração, certo? Somos precipitados em as nossas decisões. Não nos preocupamos com o futuro e cheios de presunção por causa de nossas realizações. É uma denúncia tão pungente, esclarecedora e perturbadora. Ele diz, nossa geração está profetizada para estar sempre aprendendo. Olha só, sempre aprendendo. A gente vê isso o tempo todo, as pessoas estão aprendendo o tempo todo, mas nunca reconhecendo a verdade. Putz, não é isso? Os caras estão aprendendo tudo. Os caras sabem o diâmetro da Terra, sabem calcular a distância entre pontos em uma esfera, sabe isso, sabe aquilo. Aí de repente você fala o seguinte, mas na verdade não é bem uma bola, tá? Ela é plana. O cara não consegue reconhecer a verdade. Estuda, não consegue reconhecer a verdade na frente. Se o cara olha, plano, é uma bola. Pronto. Bom, não consegue reconhecer a verdade. Tendo uma aparência de piedade, mas negando o poder de Yahweh. Que retrato preciso. De fato, estamos sempre aprendendo, com o nosso conhecimento agora dobrando a cada 3 anos. Somos abençoados com bancos de dados de conhecimento. Estamos no precipício de decodificar e manipular o DNA. Ele diz estamos porque esse livro é antigo, certo? Já aconteceu. Mas, com todo esse aprendizado, compreensão, conhecimento e tecnologia, não temos a sabedoria para interpretar seu significado ou a disciplina moral para a sua aplicação. Estamos tão cegos pelo orgulho, presunção e arrogância que não podemos ver Yahweh, nem nos preocupamos em reconhecer o autor de nossa criação. Observamos a genialidade do desígnio e obra do Criador Yahweh todos os dias, mas negamos a sua própria existência. É isso que ensina-se na escola, certo? Tudo isso aconteceu pelo Big Bang, aleatoriamente, etc. Tal. As pessoas negam. Nós deciframos as leis obscuras, mais necessárias de Yah para que governam então o universo, ele colocou aqui, mas atribuímos a chance ao acaso para a sua manifestação e perfeição. Ou seja, tudo que o pessoal consegue medir, o pessoal fala, tudo isso aconteceu ao acaso, é aleatório, tudo aleatório, é bola girando em volta de bola, tudo aleatoriamente, e tudo vai funcionar, ok? O ser vivo vai ser criado dessa forma também, tudo de forma aleatória. É a mesma coisa você pegar uma tigela gigante, colocar todas as peças de um avião lá, chacoalhar aleatoriamente, quando você abre, um avião jumbo lá, um Boeing montado. Uau, que sorte, hein? Que sorte! Você foi lá, todas as peças do painel, tudo direitinho montadinho, que maravilha! Não deu certo? Chacoalha de novo. Não montou o avião ainda? Mas é fácil, é só chacoalhar 4 bilhões de anos que uma hora dá certo. Será que dá certo? Eu duvido, mas tem gente que acredita nisso. E o pessoal ainda chama isso de inteligência. Oh, caramba! Bom, vamos lá. Procuramos compreender as formas de vida com seus órgãos mistificadores e complexos e biosistemas desnorteantes e totalmente integrados, todos os quais permanecem muito além do alcance de nossa engenhosidade e compreensão. Mas atribuímos essas manifestações inexplicáveis à impossibilidade matemática da evolução não inteligente. É lógico, a gente nem entende direito como é que funciona todas as leis físicas. É tão impressionante, tão certo, tão perfeito
Mas foi tudo feito pelo acaso, é óbvio, não? Não é óbvio. Para mim não é óbvio, mas é o que ensina para as crianças, certo? Não reconhecemos a assinatura do Criador Yahweh impressa em toda a criação e no mundo. Negamos a Yahweh como Criador, procurando todas as possibilidades de resposta simplesmente para justificar nossa arrogância, ignorância e independência. Paulo descreve a geração terminal dessa forma. Pois desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Yahweh, seu poder eterno e natureza divina, têm sido claramente vistas, sendo compreendidas a partir do que foi feito e do modo como os homens, de modo que os homens não tenham desculpa. Pois embora conhecessem a Yah, eles nem o glorificaram como Elohim, nem lhe deram graças, mas seu pensamento tornou-se fútil e seus corações tolos escureceram. Está lá em Romanos capítulo 1, versículos de 20 a 22. Somos iguais aos nossos ancestrais pré-diluvianos, ímpios e independentes, que se recusam a honrar o Criador Yahweh por todas as coisas. Na verdade, se não estivéssemos nos aproximando dos últimos dias, ele diz aqui, o autor diz, tudo que eu estou falando está aqui no livro. Ele diz, se não estivéssemos nos aproximando desse último dia com essa geração maluca que tem hoje, estou certo, ele diz aqui, de que inúmeras investigações criminais já teriam se iniciado. Porque se essa geração não fosse uma geração maldita, uma geração corrupta do fim dos tempos, um monte de investigações já teria acontecendo, certo? Um monte de coisa que a gente vê acontecendo nos dias de hoje não seriam aceitas em outras épocas. Tudo bem. Ele diz assim, graves repreensões já teriam sido dispensadas, punindo publicamente a poderosa esquerda e a academia fascista. Ele colocou aqui, não está dizendo nada. Ele está dizendo que a esquerda é fascista, está dizendo que a academia que está aí impondo as pessoas ficarem trancadas, mesmo saudáveis, ela é fascista? Não, ele está dizendo que isso, eu estou reproduzindo o que ele está falando. Vamos lá. O fascismo começou como um sistema de crenças nacionalista, totalitário e de direita. Ele colocou aqui. Mas é preciso lembrar que o fascismo nazista, ou seja, o nacional-socialismo, foi uma mutação do socialismo de esquerda. Olha que interessante, foi uma mutação do de esquerda, é tudo a mesma coisa. A asa esquerda, ó pessoal, aqui nos Estados Unidos o pessoal não fala esquerda e direita, eles chamam de left wing, right wing. O pássaro não voa sem as duas asas, percebe? Faz parte do mesmo pássaro. Sem a direita, o negócio não funciona. O pássaro precisa da direita e da esquerda. Ambos trabalham para a mesma organização, ok? Continuando aqui. Este é um conceito essencial para compreender a futura parceria entre a religião universal do tempo do fim e o governo mundial. Ou seja, o que ele está chamando aqui de fascismo. Fascismo acadêmico, inclusive. Certo? O dicionário Webster define fascismo como aqueles que acreditam nos princípios e práticas de um governo forte e centralizado, semelhante ao da Itália, que suprimiu todas as críticas e oposição. Em um sentido geral, os fascistas acreditam em um estilo autoritário de governo central e organização social, não é só o governo central, é organização social que é intolerante a pontos de vista opostos, que suprime violentamente a liberdade de expressão. Oh, gozado, parece que o pessoal anda suprimindo violentamente a liberdade de expressão. Coincidência, tá falando no livro aqui, só estou traduzindo, certo? Olha só, portanto, ele diz, cunhei, na visão dele, cunhou os progressistas contemporâneos como fascistas de esquerda, embora ele diz que isso começou na direita. Isso é fascista de esquerda, tudo faz. Asa direita, esquerda, tudo a mesma coisa. Fascistas de esquerda, intimamente relacionados aos nazistas da Alemanha. Ah, você tá de brincadeira? Os caras de hoje aí, de esquerda, etc, tá, tudo relacionado ao bigodinho? Ah, imagina! Ó, o que ele tá dizendo aqui. Vamos lá. Assim, a intelectualidade se une contra e persegue até a submissão qualquer que sugere o design inteligente, embora ele resolva os enigmas inexplicáveis da origem e progressão da vida, assim como do mundo. Ou seja, tem uma academia aí perseguindo pessoas, interessante. Nas ciências e nas universidades, rancorosos cientistas místicos, ele que está colocando, não sou eu, não estou usando minhas palavras, ok? Rancorosos cientistas místicos e globalistas agora infligem uma inquisição contra todos os que discordam deles, incluindo aqueles que discordam da teoria do aquecimento global. Ele colocou aqui, certo? Apenas os elitistas e o que chamei de fascistas de esquerda desejam eliminar o debate.
o livre fluxo de ideias e o respeito por pontos de vista opostos, né? O pessoal fala assim, a gente é a favor da liberdade de expressão, portanto tem que cortar ele, ciclano... São a favor da liberdade de expressão, sim. O Apocalipse engolfará essa geração iludida sem a fanfarra que se espera. E se não fosse pelos verdadeiros eleitos e os futuros profetas de Yah, esta geração, sem saber, saquearia seu caminho para o esquecimento. Sumiria do mapa. A sugestão de que a geração terminal será tão cega para os tempos em que estamos e ignorar todos os avisos das escrituras é aparentemente inacreditável. Quem que pode ser tão idiota assim, né? As pessoas agora abraçam com entusiasmo esta profecia de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 3 a 4. Em primeiro lugar, você deve entender que nos últimos dias virão zombadores, zombando e seguindo os seus próprios desejos malignos. Eles vão dizer, onde está a vinda que ele prometeu? Cadê? Vão ficar zombando das pessoas. As pessoas agora zombam da segunda vinda prometida e farão isso em número cada vez maior, especialmente depois da tragédia do arrebatamento, lançando-os como um sonho melancólico de fanáticos espiritualmente retardados e obsoletos. As pessoas vão fazer coisas. Ele vai falar sobre a visão dele ainda sobre arrebatamento, se é pré-arrebatamento, pós-arrebatamento. A gente não chegou nessa parte aqui, mas ele está já colocando alguma coisa aqui que eu ainda não cheguei ao ponto ainda dele, não entendi o que ele está dizendo, mas vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, as pessoas, conforme vai passando o tempo, as pessoas estão falando o quê? O arrebatamento é mês que vem, ano que vem, é tal dia, tal, etc, tal. Cada vez mais pessoas vão caindo em descrença e se tornam também zombadores. A gente não deve dar data para as coisas, certo? Esta geração terminal está recriando Sodoma e Gomorra em escala mundial. Isso pode parecer um exagero grosseiro de analogia na primeira leitura, mas ele diz aqui, ele diz, garanto que não é. Antes que essa última geração termine, o mundo aparecerá como uma Sodoma e Gomorra reencarnadas. Razão pela qual as palavras de Yahusha em Lucas, capítulo 17, versículos 28 e 29, associam essa geração do fim dos tempos com a geração de Sodoma e Gomorra. Vamos dar uma olhada, olha só. E foi o mesmo nos dias de Ló. As pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló deixou Sodoma, fogo e enxofre caíram do céu e destruíram a todos. Será exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. O paralelo de Sodoma é apropriado e engenhoso em sua analogia de transição com o fim dos tempos, certo? O julgamento divino pré-diluviano foi com água, após o qual Yahweh prometeu, em uma aliança, representada pelo arco-íris, que ele nunca julgaria a terra pela água novamente. O julgamento do fim dos tempos será com fogo e enxofre, assim como Sodoma e Gomorra, mais uma vez demonstrando a perfeição em que a Bíblia se apoia. As palavras de Yahusha em Lucas destacam os mesmos tipos de crimes que os de Sodoma e Gomorra e os que aconteceram um pouco antes do dilúvio. E devo observar que as comunidades do dilúvio e de Sodoma foram infestadas de Néfilim, que corromperam essas sociedades. Ele pronuncia com Sodoma como será o julgamento do tempo do fim, o julgamento divino pelo fogo. Os pecados de Sodoma e Gomorra e das cidades da planície eram bem conhecidos e infames. Eles eram famosos por sua violência, certo? A gente está vendo violência hoje em dia? O que você acha? Sua violência, impropriedades sexuais, que incluíam todas as formas de desvio sexual, orgias completas com sacrifício humano, estupro, bestialidades, adultério puxa vida, e muitas outras práticas desviantes. Novamente, este é o equivalente moral específico para essa geração. Já vimos um movimento tão difundido ser eufemizado sobre a bandeira de libertação e igualdade sexual desde Sodoma? A gente já viu isso? Lembre-se também que os gnósticos se lembram de Sodoma e Gomorra como antigas cidades-luz, super-luz, conhecimento e tolerância sexual, assim como se referem ao fim dos tempos vindouros, como o mesmo tipo de nova era do iluminismo. O apóstolo Paulo previu esta era em Romanos capítulo 1, versículos 22 a 27. Vamos lá. Embora alegassem ser sábios, eles se tornaram tolos. Uau! Embora alegassem ser sábios, se tornaram tolos. E trocaram a glória de Yahweh, a glória imortal, por imagens feitas para se parecerem com o homem mortal e pássaros, animais e répteis.
Portanto, Yahweh os entregou nos desejos pecaminosos de seus corações, à impureza sexual, para a degradação de seus corpos uns com os outros. Eles trocaram a verdade pela mentira e adoraram e serviram as coisas criadas em vez do Criador, que é eternamente louvado. Por causa disso, Yahweh os entregou a concupiscência vergonhosas. Olha só essa parte que interessante. Até suas mulheres trocaram as relações naturais por outras, não naturais. Olha que interessante. A gente vê aí um monte de coisas quando a gente vai entrar nos jornais para ver o que eles estão indicando de coisas pra gente vir aqui discutir, inclusive, certo? O pessoal fica indicando aí para as mulheres, a fulana de tal apresentadora, ela usa um pepino, ela não usa mais o marido, não precisa nada de... Tem pepino, você pode usar uma banana, qualquer coisa. Olha o que diz aqui, ó. Presta atenção. Até suas mulheres trocaram as relações naturais por outras não naturais. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com suas mulheres. Ou seja, não tem um negócio de boneca inflável que as pessoas estão falando hoje em dia, bonecas para o cara afogar o ganso? Pois é, olha só. E ficaram inflamados de desejo um pelo outro. Homens cometeram atos indecentes com outros homens. Ele nem fala que atos são aqui, né? É melhor ficar assim. Bom, assim como foi na época de Noé, quando apenas 8 foram considerados dignos de salvação, e assim como foi na época de Ló, quando apenas 4 receberam o direito de sobreviver, embora a esposa de Ló tenha morrido após fugir da cidade, assim será para esta geração. Os eleitos se transformarão diretamente no céu em um evento milagroso e profético dos últimos dias, antes que a terra seja julgada pelo fogo. Isso é exatamente o que aconteceu quando Enoque, da linhagem de Sete, foi transformado diretamente no céu como uma recompensa e um sinal para gerações futuras de sua retidão e fé. O arrebatamento ocorrerá nesta geração, salvando alguns selecionados dos horrores da ira de Yah. Aqui é um ponto interessante, ele não chegou ainda no que ele vai falar sobre o arrebatamento para conseguir discutir. Ele está dizendo aqui que o arrebatamento vai ser antes de cair o plasma, antes de vir o fogo, o julgamento. Eu penso assim, pelo que eu vejo hoje, que a gente já estudou bastante lá no Patreon sobre a inversão do campo magnético, eu penso que quem estiver aqui na Terra, durante o tempo que o plasma estiver vindo, assim, chance praticamente zero de a pessoa sobreviver, certo? Então eu penso que sim, o Criador, antes de mandar esse julgamento, ele vai resgatar os seus eleitos. Agora, ele coloca aqui, ó, o arrebatamento ocorrerá nessa geração, salvando alguns selecionados dos horrores da ira de Yah. Concordo. Mas tem alguns pontos aqui que a gente já vai discutir, vou mostrar para vocês. Ah, sim, tá aqui, ó. Assim como outros poucos selecionados cavalgaram a ira a bordo de uma arca, então haverá um número seleto, adicional, não arrebatado, que terá sua justiça batizada por fogo durante a tribulação. Assim como Ló e suas filhas sobreviveram a Sodoma, alguns santos irão suportar a ira de Yahweh para ajudar a repovoar a terra no início do reinado de 1000 anos do Messias. Vamos lá, pessoal, eu não entendi isso ainda, ele vai chegar mais pra frente, a gente tem que ter um pouco de paciência. Mas ele está dizendo o seguinte, basicamente aqui, na visão dele, não é a minha, na visão dele, ele está dizendo o seguinte, que na época do dilúvio, teve duas salvações. Uma foi a de Enoque. Enoque foi, então, arrebatado antes do dilúvio e ele foi salvo. E o outro foi a salvação de Noé, que ficou na terra durante aquele período. E ele está dizendo que vai ter um povo que vai ser arrebatado e, na visão dele, um povo vai ficar aqui na terra e da mesma forma que Noé sobreviveu à ira, um povo vai estar aqui na terra e vai sobreviver à ira. Para o quê? Para repovoar a terra no início do reinado de 1000 anos do Messias. Agora, eu não entendi exatamente o que ele quis dizer aqui, porque então o povo que subiu, ele não vai repovoar a terra, é só quem ficou. Eu não entendi qual é a ideia dele aqui, mas eu sou uma pessoa paciente e espero que vocês sejam pacientes também, certo? Ele está colocando isso dessa forma, como se tivesse o arrebatamento das pessoas que vão para cima, como Enoque, e as pessoas que vão estar aqui embaixo sendo cuidadas pelo Criador, e aí vão passar pela tribulação aqui embaixo. É o ponto que ele está colocando aqui. Pois bem, eu não penso isso. Hoje eu não penso isso. Eu penso assim, as pessoas vão passar pela tribulação dessa geração infernal que tem por aí, vão ter que superar isso aí tudo, e lá no final vai vir o dia da ira, e nesse dia da ira eu penso que todo mundo aí sim vai ser arrebatado para o céu, meu ponto de vista. Ou seja, eu não acredito em pré-arrebatamento. Eu acredito que vai ser lá no último momento. As pessoas vão ser arrebatadas e vai vir um julgamento. E eu penso ainda, eu estou fazendo um estudo sobre a questão de arrebatamento especificamente, a questão que tem na Bíblia, inclusive, de naves que viriam buscar, que na verdade não são naves, são as carruagens dos anjos que viriam buscar os eleitos. Mas aí é outra história, outro assunto mais para frente. Vamos lá.
O profeta Miqueias descreve a geração ímpia da tribulação melhor. Ele diz assim, abre aspas, os piedosos foram varridos da terra. Não resta nenhum homem justo. Todos os homens estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma rede. Ambas as mãos são habilidosas em fazer o mal. O governante exige presentes, o juiz aceita subornos, os poderosos ditam o que desejam. Todos conspiram juntos. O melhor deles é como uma sarça, o mais ereto, pior do que uma sebe de espinhos. O dia em que seu vigia chegar, o dia em que Yahweh te visitar, agora é a hora de sua confusão. Não confie em um vizinho, não confie em um amigo, mesmo com ela que está em seu abraço. Tome cuidado com suas palavras, pois o filho desonra o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os membros de sua própria casa. Mas, quanto a mim, espero em Yahweh, espero no meu Elohim, meu Salvador. Pois bem. Pessoal, vou parar um pouquinho aqui e a gente já continua. Ok, pessoal, continuando. Esta geração perversa foi reservada para esses últimos dias, para que o mistério de Yah seja completado. Os corações continuarão a ser endurecidos, assim como o coração das pessoas na época de Noé, e como o coração do faraó se endureceu durante a época do Êxodo. Quem endureceu o coração do faraó? A gente está vendo as coisas, as pessoas elas são más, ponto. Agora, quem vai colocar um peso a mais ali, vai endurecer o coração das pessoas para mostrar o que elas são? Vamos vendo. Além disso, visto que eles não achavam que valia a pena reter o conhecimento de Yahweh, ele os entregou a uma mente depravada, para fazer o que não deveria ser feito. Eles se tornaram cheios de todo tipo de maldade, ganância e depravação. Eles estão cheios de inveja, assassinato, contenda, engano e malícia. Eles são fofoqueiros, caluniadores, odiadores do Criador, insolentes, arrogantes e orgulhosos. Eles inventam maneiras de fazer o mal, eles desobedecem a seus pais, eles são insensatos, sem fé, sem coração, implacáveis. Embora conheçam o decreto justo de Yahweh, de que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, eles não apenas continuam a fazer essas mesmas coisas, mas também aprovam aqueles que as praticam. Está lá em Romanos capítulo 1, versículos 28 a 32. Então assim, várias pessoas, tem os vídeos lá no canal Casamento de Verdade, não se esqueça, primeiro link abaixo. E tem pessoas comentando assim, um monte de pessoas assim, Alfonso, quem é você para julgar o adúltero? O adúltero, coitado, é só se arrepender, etc, tal. Pera um pouquinho, primeiro tem que se arrepender de verdade, não é falar assim, me arrependi, não é assim que funciona. Arrependimento é sincero. E o adultério é um dos pecados mais graves. A gente vai ver lá no canal Casamento de Verdade o porquê ele é tão grave. Ele é extremamente grave. Ele não é assim, entre 0 e 10, o adultério, o pior seria 10, o adultério é 5. Não, ele não é 8, ele não é 9, tá? Nem sei se ele é 10, ele talvez seja 11, ele vai além dessa escala. O adultério é pior de todo, é um pecado assim tão horrível que vocês nem imaginam. Porque se você não entende o casamento, você não entende o que é o adultério. Mas quando você entende o que é o casamento, você vai entender o que é o adultério e você vai ver que, tipo assim, não existe nada mais profano do que o adultério, ok? Pois bem, continuando aqui. Não importa quantos avisos ou sinais existam, eles não amolecerão o coração desta geração. O apocalipse não pode ser evitado. O tempo é curto e a tarefa opressora. O restante deste livro, então, é um manual para os santos a respeito do que é e do que será. Então ele está falando assim, ele falou tudo o que ele tinha para falar aqui, e agora ele vai falar o que vai ser, o que tem pela frente para os santos. Os santos, na verdade ele usa essa linguagem, em hebraico seria os kadoshim são separados, certo? Os que o Criador separou para eles, e essas pessoas agora podem ter uma visão do que vai vir pela frente. Mais um ponto aqui sobre a questão do adultério. As pessoas, todos nós tivemos nosso tempo de ignorância, ok? Mas a gente deve se arrepender. O Messias, ele tem condição de limpar os nossos pecados, mas exige arrependimento, exige mudança, exige o sentimento, aquele sentimento de amargor na boca, do coração batendo, dos olhos chorando. Não existe assim um perdão assim, fiz errado, ok, muito bom, agora eu não vou mais fazer. Não é assim que funciona. Tem que ter uma mudança verdadeira, um arrependimento verdadeiro. O Messias não vai limpar todo mundo. Olha só, arrependi e tal, beleza. Me dá um chiclete aí, aproveita e me limpa e me salva.
enquanto tô mascando meu chiclete. Não é assim que funciona, ok? Não é só falar da boca pra fora, é lá no coração. Se você não conseguir se arrepender no coração, não tem perdão. Você só é perdoado se você se arrepende. Ó, perdão, 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 1000 vezes. Aí você se arrepende. Faça isso, certo? E se segura no Salvador, que é o Messias, para limpar os seus pecados da mesma forma que todo mundo precisa. Porque todo mundo pecou. Porque se não tivesse vindo o Messias, a gente não conseguia chegar no Criador, porque todo mundo tá sujo. Agora, a gente precisa dele. Agora, quem fez esses pecados assim, são os piores de todos, piores. Tipo assim, passa o resto do seu tempo rezando, ok? Peça perdão todos os dias, não esqueça um dia de pedir perdão e muito menos venha justificar. A pessoa fala assim, teve alguns comentários assim, ah, mas a mulher traiu o marido, mas é porque ele traiu primeiro, etc, tal. Pera um pouquinho, você nem entende o que é um casamento. Ponto é, não tente justificar. No dia do seu julgamento, no meu julgamento, vamos supor, o Criador vai lá e vai falar o seguinte, Afonso, você fez tal coisa errada. Eu não vou falar assim, ah, mas sabe o que é? É isso aqui. Não, desculpa, eu errei. É ignorância, ok? Foi minha ignorância, peço perdão e nunca mais, já me arrependi do fundo do coração amargamente, ponto, ok? Você pede perdão, você não tenta justificar. As pessoas vão lá, colocam comentários pra mim assim, lá no canal Casamento de Verdade. Ah, eu fiz tal, mas foi por tal motivo, por isso, por aquilo. Não tente justificar, ok? Simples, nem fala. Vai lá e reze. Vai lá e peça perdão. Vai lá e sinta o amargor. Não quero justificativa de ninguém. Eu só tô lá no canal para mostrar o que está escrito na Bíblia. Ponto. Mais nada, eu não tô como juiz de ninguém, ok? Pois bem, finalizando aqui. No próximo capítulo a gente vai falar sobre a cidade Babilônia. Tá no livro aqui, a gente vai entender algumas coisas. Pois bem, e finalizando, lembre-se, primeiro link abaixo não é este aqui. O primeiro link é do canal Casamento de Verdade. Certo? Você clica lá, você vai conseguir assistir os vídeos de casamento toda agora quarta e domingo. Se o canal crescer muito rápido, a gente põe um vídeo a mais. Eu tô assim, com dezenas de vídeos, que eu tô já tudo com PowerPoint direitinho, porque assim, tô muito animado, porque assim, o negócio fica engasgado na garganta. Então assim, vamos ver se a gente consegue fazer um bom trabalho aí. E quem tiver interesse, link abaixo. Casamento do ponto de vista bíblico. Okay? Não é do ponto de vista egípcio, nem grego, nem romano, nem chinês, nem de esquimó, não importa, é bíblico. Ah, eu não gosto da Bíblia, então não é para você o canal. Mas se você entende que a Bíblia é verdade e você quer fazer tudo de acordo com a Bíblia, então tá lá o canal, certo? E embaixo desse link tem um outro link, que é o do Aprenda a Criar Curso Online, vale a pena. Para criar uma renda extra, principalmente quem sabe fazer alguma coisa. Todo mundo sabe fazer alguma coisa, não é possível. Tem pessoas que sabem, por exemplo, pegar uma coisa simples aqui. Por exemplo, eu tenho um curso de lenha, né? Quer uma coisa mais simples do que isso? É um curso legal de 5 horas sobre lenha. Então dá para fazer. Uma pessoa tem um curso, por exemplo, de tricô, crochê, sobre preparação de carnes, talvez alguma coisa sobre bolos, sobre sucos, tem um monte de assunto. Assunto é o que não falta. Os cursos online são cursos curtos. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, até no máximo 8. Este aqui é um curso de 8 horas. E quem é professor e fala o seguinte, eu vou fazer um curso online porque eu vou conseguir, etc, tal. Ó, se você é professor, dica minha, assiste o curso aqui, 8 horas de curso, certo? Para você entender qual que é a diferença entre você ensinar na internet e você ensinar numa sala de aula. Lembrando que eu já ensinei também na sala de aula e já ensinei bastante aqui na internet, porque eu tenho um monte de curso, certo? Dei aula na USP, com as aulas enormes lá de 1h50, e aqui ó, tem os cursos que são mais compactos. Então tem uma diferença entre uma coisa e outra, estudei bastante o assunto, então quem tiver interesse, vale a pena este curso. Quem tiver interesse em vários cursos do canal, tem a área de membros, custa $7 por mês, você acessa todos os cursos do canal durante o mês, e todo mês tem um curso novo. Essa área de membros, agora está começando a baixar, poucas pessoas agora estão se inscrevendo, né? Acho que as pessoas não têm muito interesse. Então assim, logo eu vou estar fechando a área de membros. Vai demorar mais 1 mês ou 2, eu vou acompanhar, certo? Na hora que eu ver assim, as pessoas não estão mais interessadas, eu vou fechar a área de membros, até porque está com muito curso já. E quem estiver lá dentro, todo mês vai ter um curso novo para quem estiver lá dentro. Quem estiver do lado de fora, todo mês eu vou disponibilizar o link para quem tiver interesse em comprar o curso, mas eu não vou disponibilizar mais a área de membro em breve, certo? Só para quem está lá dentro vai ficar o tempo que tiver lá. Quando tiver 2, 3, 5 inscritos lá, vai estar lá a área de membros. Pode ficar tranquilo. Agora, quem estiver fora, quando for fechado, fica fora. Aí vai ter todo mês o curso aqui.
Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e não se esqueça de se inscrever aí no canal. Primeiro link, canal Casamento de Verdade. A discussão lá vai ser quente. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado. Até mais.